Pessoal, muito boa noite. Aqui quem vos fala é o Matheus Brunelli. Sou estudante da Faculdade Multivix, no curso de Direito, aqui em Cachoeiro de Itapemirim. Eu fiz o primeiro vídeo explicando sobre liquidação no ramo processual civil, qual o significado de liquidação no ramo judicial e sobre os princípios que norteiam o Código Processual Civil sobre liquidação. Não sobre o princípio da utilidade da execução, o princípio da dignidade da pessoa humana e o princípio da economia processual. Tá? E explicando o que é liquidação. Sabemos que a liquidação é um instrumento utilizado pelo juiz para saber o valor líquido da coisa. Tá? Isso não sobre os seus princípios. Eu te peço para você que está vendo esse vídeo número 2, que você possa também estar vendo o vídeo anterior para ter uma base para poder entender esse segundo vídeo que iremos estudar. Iremos estudar hoje sobre as modalidades da liquidação, assim como prometido da aula passada. Vamos lá. Temos duas modalidades de liquidação. A liquidação por artigos e a liquidação por arbitramento. Eu falei na aula passada para que vocês puderem estar acessando o link na descrição do vídeo para ter em PDF o volume 3 do livro Humberto Teodoro Júnior de Direito Processual Civil 3. Esse daqui é o volume 2, tá? Mas o volume 2 também, para essa aula, não tem nenhuma mudança. Porque esse livro aqui, salvo engano, ele é de 2010, tá? O volume 3, 2016, já é mais atualizado. Mas para essa aula, se você não tem, você pode estar vendo aqui por esse livro. Ou você também pode estar vendo pela internet, por PDF, que não tem nenhum problema, tá certo? E de graça também você consegue pela internet. Vamos lá. Liquidação por arbitramento, liquidação por artigos. O que é liquidação por arbitramento? Tal modalidade de liquidação só pode acontecer em 3 hipóteses. Aqui na página 107, não dá para ver muito bem, mas você pode estar vendo depois materialmente ou pela internet. Faça a liquidação por arbitramento quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes e o exigir a natureza do objeto da liquidação. Mas vamos aprofundar mais um pouco. O que de fato é uma liquidação por arbitramento e por artigos? Nesse livro aqui, no terceiro parágrafo, achei uma frase bem interessante do nosso amigo Humberto Teodoro Júnior. Tá? Livro indicado pelo professor Newton. Um livro muito bom para podermos entendermos um pouco mais. Terceiro parágrafo diz o seguinte: havendo necessidade de provar fatos novos para se chegar à apuração do quanto da condenação, a liquidação terá de ser feita sob forma de artigos. Quando, porém, existirem nos autos todos os elementos necessários para os peritos declararem o valor do débito, ou o caso é de arbitramento. Ou seja, existem duas modalidades de liquidação, por arbitramento e por artigos. Quanto o credor deve estar falando fato novo por várias vezes, vai ser por artigos. Quanto à liquidação, a liquidação é comum. Exemplo, João bateu no meu carro, vai ser por arbitramento. Porque não tem um motivo de eu estar relatando fato novo toda semana. Você quer um exemplo? Vamos lá. A liquidação por artigos cabe no caso que aconteceu a triste notícia em Mariana, das barragens, e também de Brumadinho. Ou seja, vamos supor que a pessoa foi atingida pela barragem de Brumadinho e em uma semana ela pede danos morais, também materiais, porque sua casa infelizmente foi destruída pela barragem. Aí vamos supor que passa uma semana, a barragem destrói uma empresa no qual ela trabalhava. Ela pede também danos morais. Ou a empresa também entra no processo também. Passa-se um tempo, onde ela está, a localidade, o seu campo que ela tinha,
o valor cai. Vamos supor também que ela, por causa dessa barragem, entrou muita lama na casa dela, entrou lixo, e a pessoa ficou com a saúde deliberada, ficou com a saúde crítica. Ela pede um danos morais, pede remédio porque ficou com uma doença, tá certo? Então sempre quando a pessoa, sempre quando o credor, no caso a vítima, tem a necessidade de estar relatando fato novo, vai ser a liquidação por artigos. Agora, quando não tem a necessidade de estar relatando fato novo, a liquidação é por arbitramento. O próprio nome já diz arbitramento, que lembramos de árbitro. Vamos lá então, para fixar na nossa mente. Coloque no seu caderno. Liquidação por artigos. Abre aspas. Segundo Roberto Teodoro Júnior, a liquidação por artigos dá-se quando o credor tem a necessidade de estar relatando por várias vezes fato novo. Ponto. Agora, liquidação por arbitramento. A liquidação por arbitramento, que vamos entender agora, vimos que quando não há necessidade de estar relatando fato novo, e é essencial, quando o credor tem a necessidade também de um árbitro, para poder estar sabendo o valor líquido da coisa. Então vamos lá. Na página 108, aqui no volume 2 do Código Processual Civil de Humberto Teodoro Júnior, aqui no parágrafo 1, 2, 3, 4, 5, 6, no parágrafo 7 diz o seguinte: o procedimento segue as normas gerais da prova pericial. Ponto. Intimado o devedor, o juiz nomeará o perito, marcando desde logo o prazo para a entrega do laudo. Tá? Logo que o devedor for intimado, o juiz vai estar nomeando um perito para poder estar sabendo o valor líquido da coisa. Ou seja, a liquidação por arbitramento, vamos pegar um caso do João que bateu no meu carro. Tá? Mais uma vez o João. Vamos supor que o João bateu no meu carro, é comprovado que ele bateu no meu carro, e por vias judiciais eu quero executar um valor de 20 mil reais porque ele bateu no meu carro. Fala onde ele mora, a casa dele, onde ele trabalha. Logo após que ele for intimado, o juiz vai estar nomeando um perito para poder estar vendo o meu carro e o dano que ele causou. Para o juiz saber o valor líquido, ou seja, o valor que João vai ter que pagar, me restituir materialmente e moralmente com as despesas do meu carro. Então vamos lá. Parágrafo 8º, página 108. Intimado o devedor, o juiz nomeará perito, marcando desde logo o prazo para a entrega do laudo. Tá? Esse laudo, o perito que for ver o meu carro, nomeado pelo juiz, esse laudo descrevendo o que o meu carro ficou prejudicado, o valor que vai ficar o pagamento. Tá. As partes poderão valer-se da faculdade do artigo 421, indicando em 5 dias assistentes técnicos e formulando quesitos. Ou seja, logo após que o João é intimado, o que acontece? Tanto eu como o João temos 5 dias para a gente estar indicando assistentes técnicos e formulando quesitos. Ou seja, como o juiz vai estar mandando um árbitro, um perito, como o juiz vai estar mandando um perito para poder ver o valor que o João causou no meu carro, um valor, no caso, estragando o meu veículo, tanto eu como o João pode mandar num dia um perito auxiliares. Também para poder saber se o perito não está sendo parcial comigo ou com o João. No caso, eu posso em 5 dias, eu e o João, mandar um perito para poder estar acompanhando esse perito oficial do juiz e dar também a sua opinião. Exemplo, está escrevendo onde quebrou meu carro, quanto o valor que fica. Vamos adiante. Após a apresentação do laudo, ou seja, João bateu no meu carro, ele vai ser intimado judicialmente. Depois que ele ter a noção que ele foi intimado, porque ele bateu no meu carro, comprovado por isso, o juiz vai estar nomeando o perito oficial.
Depois que o juiz nomear o perito oficial para poder saber o valor líquido que ele causou de estrago no meu carro, tanto eu como o João temos 5 dias para estar apresentando um perito, um assistente, aqui está falando aqui, técnicos, assistentes técnicos periciais para estar acompanhando o perito oficial. Após a apresentação do laudo, após o perito oficial estar apresentando o laudo, ou seja, o perito oficial mandou o laudo que 15 mil reais é o valor para poder consertar meu carro. Após a apresentação do laudo, terão as partes o prazo de 10 dias para manifestarem no processo. Diante do pronunciamento dos interessados, o juiz poderá tomar uma das seguintes atitudes. Ou seja, vamos refletir, né? João bateu no meu carro. Ele vai ser intimado, que ele vai comparecer a uma audiência, que ele vai ter noção que ele vai ser processado porque bateu no meu carro. O juiz vai estar nomeando um perito oficial para poder ver o meu carro. Depois de 5 dias, até 5 dias, que o juiz ele nomeia um perito oficial para poder ver meu carro, tanto eu como o João temos até, se eu falei antes, depois, me perdoe, temos até 5 dias para estar formulando, estar mandando auxiliares técnicos, aqui vem falando, assistentes técnicos, para poder estar acompanhando o perito oficial. Temos até 5 dias. Depois que o perito oficial manda o seu laudo para o juiz com a foto do meu carro, exemplo, olha, 15 mil reais que vai quem pagar o João para o Matheus. E manda o laudo com o carro quebrado, que ele quebrou a traseira. Depois que o perito oficial protocola no processo, tanto eu como a outra parte, nós temos 10 dias, até 10 dias, para poder se manifestar. Ou seja, depois que o perito oficial protocolou, o meu perito que estava acompanhando viu, olha, João vai quem pagar 20 mil. Tira foto e mostra por quê. Agora vamos supor que a outra parte fala, não, 10 mil está de bom tamanho. O perito da outra parte tira foto, escreve que quebrou. O perito oficial coloca o seu processo lá. O seu laudo, perdão. 15 mil reais com as fotos. Se eu não concordo com o valor, ou se a outra parte também não concorda com o valor, ou independente disso, a gente pode estar se manifestando, tá? E estar colocando também, tanto meu perito, não. O valor deve ser 20 mil reais por isso, por isso, por isso. A outra parte, não. O valor deve ser 5 mil reais ou 10 mil reais por isso, por isso, por isso. Tanto meu perito como o dele tem 10 dias para se manifestarem. Vamos lá. O juiz tem um laudo do perito oficial com um valor de 15 mil reais. O juiz tem um perito da outra parte falando apenas 5 mil. E tem o meu perito falando que é 20 mil. Depois que o juiz tem esses 3 laudos, né? Lembrando, depois que o juiz recebe o laudo do perito oficial, tanto o meu perito, o meu assistente técnico, tanto da outra parte, tem até 10 dias para se manifestarem. Passou 10 dias, não tem como. O juiz com esses laudos, recebendo os laudos, o que ele pode fazer? A. Proferir decisão declarando o valor da condenação ou individuando o seu objeto, ou designar audiência de instrução e julgamento. Ou seja, o juiz recebendo o laudo do perito oficial, recebendo também, no prazo de até 10 dias, o laudo do meu assistente técnico e da outra parte também. Ele poderia falar o seguinte: olha, o perito oficial declarou 15 mil. De uma parte 20, da outra parte declarou apenas 5. Como o perito oficial disse 15 mil, eu vou seguir com esse valor. Ou com outro valor. Ele vai lá e determina. Ponto. Ou o juiz
ele poderá estar marcando uma audiência de instrução e julgamento. Se por um lado o juiz recebendo os laudos, ou só um laudo do perito oficial, ele pode já estar dando a sentença no valor condenatório que João tem que me pagar. Ou o juiz, se tiver dúvida, vamos lá. O auxiliar, o assistente técnico, perdão, disse 5 mil, do Mateus disse 15, perdão, disse 20, o oficial disse 15. Eu acho que eu vou marcar uma instrução, uma audiência de instrução e julgamento, para poder ouvir tanto o assistente técnico, sempre estou meio confundida, isso, ou vou chamar tanto o assistente técnico do Mateus, do credor, tanto o assistente técnico do devedor, que é o João, e também um perito oficial, para marcar uma audiência de instrução e julgamento. Ou seja, está chamando todas as partes, chamando os assistentes técnicos e tem uma audiência para saber por que meu assistente técnico cobrou esse valor? Por que o assistente técnico do devedor cobrou outro? Para ele poder ver com mais clareza e logo nessa audiência está dando a sentença. Ok? Então vamos lá. Aprendemos sobre a liquidação por arbitramento. Dá-se a liquidação por arbitramento quando a parte não tem necessidade de estar sempre relatando fato novo. E também quando a parte precisa de um árbitro para poder saber o valor líquido da coisa. Depois de intimado o devedor, o juiz nomeará um perito oficial para poder estar vendo o dano que o devedor trouxe para o credor. Logo, mencionado o perito oficial, tanto a minha parte como a parte dele, temos 5 dias para nomear os nossos assistentes técnicos. Depois que o perito oficial ele se manifesta, tanto o meu assistente técnico quanto o assistente técnico da outra parte, temos até 10 dias para poder se manifestar, para poder estar falando outro valor, ou apoiando, enfim. Logo após o juiz, com ambos os laudos, ou só com o laudo pericial, ele poderá estar dando o valor da sentença condenatória para João para pagar para o Mateus, porque ele bateu no seu carro. Ou o juiz poderá marcar uma audiência de instrução e julgamento para ouvir ambas as partes, saber o porquê meu perito disse 15 ou disse 20 e do outro disse 5. E está dando a sentença condenatória nessa mesma audiência, ok? Vamos agora estudar sobre liquidação por artigos. Dá-se a liquidação por artigos quando a vítima ou credor tem a necessidade de estar relatando fato novo constantemente. Assim como o exemplo de Mariana que a gente estudou. Sempre como uma semana pede uma casa, outra semana um danos morais, outra semana um danos morais porque tem problema de saúde, porque trouxe lixo. Quando sempre a vítima, o credor, tem a necessidade de estar relatando fato novo, vai ser liquidação por artigos. Tá? Um dos exemplos está o seguinte. Vou ler aqui um textinho para vocês, na página 109, aqui no parágrafo 2. Um exemplo. Perdão. A forma de artigos a ser observada rigorosamente na petição inicial prende-se à necessidade de forçar o exequente a deduzir sua pretensão de maneira mais clara possível, evidenciando à primeira vista os fatos novos. Um em cada artigo, com o que intentará fixar o quanto debaitor e ao mesmo tempo facilitando a parte contrária e ao juiz aquilatar da pertinência ou não dos mesmos fatos diante e ao mesmo tempo, facilitando a parte contrária e ao juiz aquilatarem da pertinência ou não
dos mesmos fatos diante da condenação a liquidar. Parágrafo 3º. Um exemplo. Lemos aqui agora o seguinte, que a parte que for estar relatando o fato novo tem que ser por artigos. Exemplo, pedido 1, artigo 2, pedido 2, pedido 3. E está falando um motivo, não é só pedido um valor. E aqui me falando de um exemplo. Um sitiante, uma pessoa que tem, né, o seu sítio, foi condenado a indenizar seu vizinho pelo prejuízo decorrente da invasão da lavoura por animais com destruição de toda a colheita esperada. Um exemplo sobre liquidação por artigo. Vamos supor que um vizinho ele é condenado a pagar o seu vizinho porque ele deixou seus animais com a porteira aberta e destruiu a lavoura do seu vizinho. Na ação de conhecimento, como não podia deixar de ser, ficaram provadas a invasão e a destruição da lavoura. Na